Prazer, meu nome é Thiago Krasevski e a minha missão de vida é te deixar mais inteligente. Eu possuo superdotação intelectual e já li mais de 500 livros. E surgiu no meu peito a vontade de criar um movimento de pessoas altamente capacitadas. Capacitadas de resolver problemas, capacitadas de pensar sozinhas, capacitadas de se mover pela vida de acordo com seus próprios padrões. Eu quero formar a elite dos governantes supremos das próprias existências. Tanto é que eu nomeei este movimento como imperadores. Deixa aqui nos comentários VCMI, que significa Vou Conquistar Meu Império. Uma vez que tu tem um grande império, tu é um governante da própria existência. Nós estamos passando por um período delicadíssimo na nossa sociedade, em que há abulia demasiada. Abulia significa enfraquecimento da vontade. As pessoas não sabem para onde ir, as pessoas até têm alguma ideia do que querem fazer, mas não sabem como fazer. Elas não decidem as coisas da própria existência, elas não pressionam governantes, elas não agem como seres humanos que têm uma partícula de Deus dentro de si, uma centelha divina. Agem como meras marionetes. E eu nasci para acabar com isso. Bom, o Jeffrey Pfeiffer, ele diz que na medida em que as pessoas se negam a fazer coisas que seus colegas estão dispostos a fazer, claro, isso no contexto de táticas que constroem poder, essas pessoas se colocam em uma posição de desvantagem. Eu tava olhando para minha própria existência e eu percebi, minha nossa, existem youtubers que estão dispostos a editar vídeos, a criar lives, a postar vídeos curtos no formato vertical, e eu não tô disposto a fazer a grande maioria dessas coisas. Por isso que eu estou para trás. Claro, eu tô na frente de uma grande maioria. Provavelmente eu sou já um dos maiores do planeta aqui no YouTube. Provavelmente não, sou. Porque eu tô disposto a fazer um monte de coisas como estudar muito, muito, 2, 3, 4 horas por dia para entregar o conteúdo mais intelectual possível para minha audiência. Eu tô disposto a publicar todos os dias, 2, 3, 4 vezes por dia. E essas coisas que eu tô disposto a fazer, que os meus adversários não estão dispostos a fazer, me dão vantagens sobre eles. A vida é sobre construção de vantagens quando a gente fala sobre poder. Tu pode pensar que ser íntegro e não ser um puxa-saco do teu chefe é algo maneiro, mas se o teu colega de trabalho achar que, bom, estar disposto a puxar o saco do patrão é provável que ele vai subir na carreira. Se ninguém neste ambiente estivesse disposto a puxar saco, beleza, seria uma luta pelo mérito. Mas uma vez que tem alguém que se rebaixa, e eu nem sei se é se rebaixar, porque é uma tática para construir networking, afinidade com o patrão. Uma vez que tem alguém disposto a fazer isso, este alguém recebe uma vantagem enorme, porque ele se torna amigo do patrão. Eu quero que tu observe a tua vida nesse exato momento e eu quero que tu retire o teu ego dos fatores de coisas como eu não gosto disso, eu acho que isso não é muito bacana, eu acho que isso fere a minha honra. Remova esse pensamento. Pense em termos de isso causa benefícios e isso causa desvantagens.
elimine desvantagens e acelere benefícios. Claro, não vá ser antiético, não vai paquerar a tua chefe para que ela te dê um cargo melhor e depois tu se separa dela. Tu só fez tudo isso para iludi-la. Não seja canalha nesse ponto. Mas tudo aquilo que é ético, que é permitido fazer e tu não faz, comece a fazer. No meu caso, eu tenho que fazer mais lives, eu tenho que contratar um editor. Eu percebi uma série de coisas aqui que eu vou ter que começar a fazer para me dar vantagem competitiva e eu me tornar um dos maiores entre os maiores. Sempre que tu se negar a fazer algo que os teus colegas, adversários, inimigos estiverem dispostos a fazer, tu se coloca em uma posição de desvantagem. E uma vez que os teus inimigos chegaram ao poder, meu filho, lembra da frase de Lenin. Política não é sobre vencer o debate político, é sobre aniquilar o adversário. Ou tu acha que tu vai ter muitas chances de competir contra o Elon Musk caso ele te vença em uma microvírgula? Ou tu acha que tu vai ter muitas chances de competir com o Mark Zuckerberg se ele te vencer em um campo específico? A verdade é que às vezes tu só tem uma chance de lutar contra alguém e se tu não vencer, tu vai ser aniquilado posteriormente a isso. Esse é o mundo real, o mundo em que as pessoas valorizam as conquistas. Não reclame do mensageiro. Eu sou só um mensageiro. Eu sei que em toda a história da humanidade há o fenômeno das pessoas matarem um mensageiro ao invés de entenderem a mensagem. Não me julgue, eu estou descrevendo o mundo tal como ele é. É uma pequena selva em que há leões, há tigres, há águias, há corujas. Cada um vai dominar um espaço. E se tu ousar entrar no espaço do leão, ou tu neutraliza ele, ou tu vai ser neutralizado. Não existe outra opção, ou tu vai fugir vergonhosamente. Nietzsche diz que quando há falta de vontade de potência, há declínio. A partir de hoje eu quero que tu esteja disposto verdadeiramente a fazer aquilo que precisa ser feito para evoluir, para progredir. Quando tu tem uma personalidade mais amena, uma falta de vontade, quando tu é um pouco desleixado, quando tu prefere o entretenimento ao invés do crescimento, o que vai acontecer é a tua vontade vai se enfraquecer. Uma vez que tu tem falta de vontade de potência, vontade de construir, vontade de dominar, o que vai acontecer é que vai chegar um Jordan Belfort, sabe o lobo de Wall Street? E vai te eliminar da concorrência. Todo grande homem de sucesso, ele tem sede de poder, ele tem fome de poder, ele tem ambição. O sujeito tem 10 milhões de seguidores no YouTube e ele quer 20. O sujeito tem 40 e ele quer 60. O sujeito tem 60 e ele quer 100 milhões. É assim que funciona a mente de um campeão. É sempre com vontade de potência, com vontade de mais. Claro que um dia nós todos seremos velhotes, fracos de memória, com uma consciência vacilante. E aí poderemos olhar para trás e dizer, bom, nos meus dias de lucidez mental, ao menos eu me entreguei de corpo e alma para a minha missão de vida.
Existem algumas coisas que nós vamos nos arrepender quando tivermos 70 anos. Mas uma coisa que é inadmissível para mim é que eu chegue aos 70 anos e me arrependa de não ter me esforçado o suficiente. É por isso que eu leio tanto. É por isso que eu estou disposto a entregar a minha rotina para o autoaperfeiçoamento. E isso é algo que uma parcela ínfima da população está disposta. Por quê? Porque existe entretenimento infinito. Tu pode ficar scrollando um celular infinitamente, tu pode jogar videogame infinitamente, tu pode assistir filmes infinitamente. Tudo isso é muito prazeroso, ok? Só que quando tu chegar nos teus 70 anos, tu vai pensar, nossa, eu poderia ter lido mais. Nossa, o Jeffrey Pfeiffer escreveu os livros sobre como obter o poder. Até fica aqui a minha indicação, tá, pessoal? Esse cara aqui é um gênio do poder. E aí tu vai olhar para trás e vai pensar, olha, eu não li. Eu poderia ter lido, eu poderia ter construído uma carreira melhor, eu poderia ter deixado um legado. Deixar um legado é algo tão importante para mim, que eu decidi que trocaria os prazeres momentâneos por autoaperfeiçoamento. Eu ainda não sei qual vai ser o meu legado. Mas no dia em que eu me deparar com a minha missão de vida, com aquele que vai ser o ponto mais alto da minha história, da minha biografia, pode ter certeza que eu vou estar armado de inteligência até os dentes para dominar a situação e fazer com que seja espetacular, lendário. O Maquiavel, ele dá uma dica para as pessoas que gostariam de obter poder, que é imite os grandes homens. Ele diz que imitar os grandes homens é um passo fundamental para tomar o poder. E aí, quando tu olha em retrospecto, tu percebe que o Alexandre o Grande queria ser como Aquiles, Júlio César queria ser como Alexandre o Grande, Winston Churchill, reza a lenda, que leu 200 livros sobre Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte se inspirava em Júlio César. Então, quando tu começa a perceber que um legado, ele depende de oportunidades, mas do teu preparo, tu vai olhar para si mesmo, vai respirar fundo e vai dizer, ok, eu tenho que ler mais que os meus adversários. Eu tenho que me dedicar mais do que os outros e estar disposto a fazer coisas que os outros não estão dispostos. Eu tenho que me preparar para o momento histórico em que vai ser o ponto mais alto da minha vida. Winston Churchill diz: que miséria não é chegar naquele que poderia ser o ponto mais alto da sua existência e fracassar vergonhosamente. Quando um sujeito fracassa, ele não precisa se desesperar, ele não precisa perder seu chão, pensar que a vida é uma grande droga, mas ele precisa entender que provavelmente se ele tivesse um pouco mais de força de vontade, tivesse estudado um pouco mais, tivesse se dedicado um pouco mais, tivesse sido um pouco mais humilde intelectualmente, ele não estaria na situação merda que ele está. E é tudo culpa da abulia, da falta de força de vontade, desse enfraquecimento da força de vontade do ser humano. E novamente, eu não quero culpar ninguém aqui. O sistema, ele é feito para enjaular nossas mentes. Ainda ontem eu estava assistindo o Crazy, o meu amigo Miguel, e ele disse algo assim que aquilo, nossa, cravou no meu peito que nem como se fosse uma faca. O Crazy, pra mim, é um dos caras mais inteligentes que existem no planeta. Ele fez a seguinte analogia. Vamos supor que tem 12 deuses. E tu tem que mandar nesses 12 deuses. Cara, se eles descobrirem que são deuses, tu tá ferrado, porque eles têm poder infinito.
Qual seria a melhor estratégia para te conseguir mandar nesses 12 deuses? É muito simples. Não deixe eles saberem que são deuses. Agora pensa na escola dizendo que tu tem que decorar e não que tu tem que inventar uma resposta melhor. Agora pensa na indústria jornalística empurrando goela abaixo narrativa pra ti. Pensa aí no Felipe Neto falando o quão horrível o capitalismo é porque todos perdem. Mas ele estranhamente venceu no capitalismo. O que ele tá dizendo pra ti? Que ele é um gênio fora da curva, muito anormal e superior a todos, e tu é um bostão. E evidentemente que se tu aceitar ser um bostão, tu vai ser um bostão. Tudo aquilo que a tua consciência aceita que tu transmite pro mundo que tu é. O Jeffrey Pfeiffer, ele diz que a forma como nós descrevemos o mundo e as nossas características impactam diretamente nas nossas atitudes. Ou seja, quando eu me descrevo como o cara que leu mais de 500 livros, que possui superdotação intelectual, que tá ficando rico mesmo sendo jovem, que é muito influente, que já foi elogiado por os 2 maiores QIs do Brasil, o que eu estou fazendo é criando uma narrativa que é favorável a mim. Inclusive, existe um artigo do Robert Cialdini junto com o Jeffrey Pfeiffer que eles dizem que quando uma pessoa não faz elogios positivos a si próprio quando está se descrevendo, isso abre uma conotação para os outros que tu é uma pessoa ruim. Se tu não confia em si próprio, se tu não descreve a realidade com as melhores características tuas, as pessoas pensam ruim de ti. Vai por mim, eu conheço o cérebro humano, eu entendo que o cérebro humano forma sinapses, ele é infinito, tu pode aprender física quântica, tu pode aprender marketing digital, tu pode aprender a história de Winston Churchill, tu pode aprender tudo isso, tu só não vai aprender se tu não quiser. E é claro, por exemplo, aqui eu tenho que abrir um parêntese, que é os sujeitos que leem livros, mas não estão dispostos a anotar com suas mãos, eles estão criando uma vantagem para seus adversários, que vão decorar tudo porque estão anotando à mão. Vou te dar um exemplo muito simples. Como vocês sabem, eu gosto muito de ler. O que eu faço nas minhas anotações? Eu tenho Bom, primeiro que eu não gosto de escrever com caneta, porque ela é muito escorregadia. Então, eu anoto de lapiseira. Eu tenho alguns tipos de marca-textos diferentes, porque a cor, ela lança um estímulo diferente no teu cérebro. Tudo que cor causa um estímulo diferente no cérebro. Então, eu anoto que já causa um estímulo no cérebro e ainda deixo bem coloridinho para lembrar melhor. Então, a diferença entre uma pessoa que lê e uma pessoa que está disposta a ler mais devagar para anotar à mão todo o trecho que acha interessante é que a pessoa que anotou à mão e fez coloridinho e envolveu seu cérebro na atividade, ela vai ter uma retenção muito maior. E aqui eu não tô falando isso porque eu nunca testei outras coisas, tá? Isso aqui, pessoal, são centenas de folhas impressas de trechos que eu achei interessantes, tá? Dos livros, tá aqui o nome do autor, o trecho, a página, etc. Eu fiz a impressão disso tudo para reler depois os trechos que eu achei interessante e eu notei que o meu cérebro não se envolve nisso. Eu não consigo formar ideias concretas se eu fico anotando no PC. Então, para mim, ao menos, nada supera escrever com a mão, tá? Às vezes as pessoas dizem, porque eu leio e não me lembro. Tá, beleza, tu tá usando a tua mãozinha pra escrever?
As pessoas que não usam as mãos para escrever, eu não sei como é que elas conseguem se lembrar de algo mesmo. Eu me sinto um analfabeto se eu não tiver com uma lapiseira por perto para anotar o que eu achei interessante. Porque o meu cérebro ele não consegue se envolver em algo em que eu não tô totalmente inserido. E para eu me inserir naquilo, para eu imaginar perfeitamente, eu tenho que escrever com a mão. Quando eu escrevo com a mão, eu tenho que pensar mais devagar. E quando eu penso mais devagar, eu crio novas sinapses dentro do meu cérebro. Eu conecto uma ideia com outra. E então, de repente, eu tô tão imerso que eu passei 2 horas estudando e eu fiquei tão feliz que eu nem vi passar 2 horas. Descubra os pontos essenciais de coisas que tu não tá fazendo, seja para estudo, seja para dinheiro, seja para poder, e faça-os, mesmo que seja o caminho mais árduo. É mais árduo anotar com a mão, é mais árduo se vestir direito, é mais árduo é, comer direito, é mais árduo muitas coisas que beneficiam a nós mesmos nessa busca por dinheiro, por poder, por inteligência, etc, etc. Deixa aqui nos comentários. VCMI.